Muito recentemente, no dia 16 de outubro de 2023, a OMS soltou uma nova diretriz sobre introdução alimentar e alimentação em geral. Aqui eu vou falar nesse vídeo sobre amamentação. Vamos saber se ela mudou alguma coisa nas recomendações ou se ela enfatiza. Então eu vou falar agora sobre o primeiro ponto da diretriz, que é particularmente falando de amamentação. Há alguns anos, a frase típica da OMS mudou, não é de agora. Então, antes ela falava amamentação é ideal até os 2 anos. Faz alguns anos que isso mudou para a amamentação é ideal até 2 anos ou mais. Isso parece pouco, mas é muito. Então, antes, quando a criança fazia 2 anos, nós, os pediatras, os profissionais da saúde, a gente falava para as mães, pronto, já deu. Então pode desmamar o seu filho. Então, há alguns anos para cá, a gente não deve mais falar assim. A gente deve deixar que as famílias escolham. Muito mais do que as famílias, né? Que as mães escolham, porque ali o trabalho é dela. O sacrifício e os benefícios são delas e da criança. Então, o ou mais abre a escolha para a família. Mas e até 2 anos? Bem, até 2 anos é indiscutível os benefícios do leite materno para as crianças. A gente não pode esquecer que há toda uma rede em volta daquela mãe que quer amamentar ou que esteja amamentando. E muitas vezes não é uma rede benéfica. Por que não? Porque, existe uma forte campanha publicitária de grandes indústrias que lucram com as fórmulas infantis. Então, o leite materno é um alimento rápido, barato e fácil. Eu faço o símbolo aqui de aspas, porque só quem é mãe e amamentou sabe que não é tão fácil assim. Mas fácil para as crianças. Então, existe sim uma campanha contra. Existe também uma outra linha de raciocínio que vem de uma geração anterior às nossas. Eu vou falar as avós, mas eu não estou aqui generalizando, não são todas. Mas as nossas mães, elas não foram incentivadas a amamentar. Ao contrário, se você pegar e conversar com quem é avó hoje, vê que a amamentação durou dias, semanas, e depois disso já foi passado para outro leite. Então, as nossas mães, as avós das crianças atuais, elas não acreditam muito em amamentação. Muito não, talvez nada. Então, assim, uma mãe que amamenta, ela pode já ter ouvido muitas e muitas vezes o seguinte: se você desse uma mamadeira, o bebê estava mais calmo, você está sofrendo porque quer, ele poderia estar dormindo melhor. Então, existem todas essas frases que minam a confiança de uma mãe que está começando esse processo de amamentação. E vamos ser sinceros, um bebê pequeno, recém-nascido, aí meses de vida, ele não é fácil. Ele é um trabalho, mamando peito ou mamadeira. Então, se você está na luta para a amamentação e ouve isso, é muito tentador diminuir o seu trabalho. Então, a gente não pode esquecer que há sim muita coisa correndo contra a amamentação. A OMS em si não fala sobre isso. Ela fala só sobre campanhas publicitárias fortes e fala que a amamentação é o melhor. Agora, o mais interessante para mim, porque assim, no fundo, hoje em dia, todo mundo sabe o poder do leite materno, pelo menos até 1 ano de idade. Todo mundo sabe que nos primeiros meses de vida, o bebê amamentado pelo leite materno, ele está sendo ofertado pelo melhor alimento. Acho que isso já foi muito divulgado, graças a Deus. Então, não é uma novidade. Agora, o que para mim traz de benefício na nova diretriz é eles falando muito sobre o incentivo da amamentação de 1 a 2 anos de vida. Então, de 12 a 23 meses, porque ali
As mães já estão um pouco cansadas, ou muito cansadas, né? E a criança já está grande, ela já se alimenta, ela come a comida da família, muitas estão indo para a escola, muitas mães já voltaram a trabalhar. Então, ela se questiona se realmente é necessário manter o leite materno para uma criança que já fez 1 ano. Então, a OMS vem aqui mostrando inúmeros estudos com benefícios nessa amamentação, a pelo menos até os 2 anos de idade. Depois disso, a escolha é sempre da família. Quais são, então, esses benefícios? Eles mostram que uma criança amamentada aí no 2º ano de vida, ela tem menos chance de infecções, seja ela infecções intestinais, de via aérea, como gripes e outras coisas assim, otites. Então, todas essas infecções que, convenhamos, é a coisa mais comum numa criança de 1 a 2 anos. Por quê? Porque ela vai muito no chão, pega muitos objetos e coloca na boca. Muitas já estão na escolinha, mas mesmo as que não estão na escolinha, frequentam parquinhos, entram em contato com outras crianças, que é bom, é positivo. Crianças dessa idade devem conviver com outras crianças, então elas estão sendo expostas a muitos bichos novos, vírus e bactérias, e o leite materno traz essa proteção. Então os estudos já mostram que crianças amamentadas de 1 a 2 anos têm sim menos infecções. Além disso, as mães que amamentam, ela tem menos chance de obesidade. Então esse também é um grande incentivo para as mães que amamentam. Ao mesmo tempo, os estudos mostram que não traz um prejuízo para a mãe. Não desnutre, não fica com anemia, que existe um mito. Aquela mãe que amamenta por muito tempo vai ficar anêmica, vai ficar fraca, vai ficar desnutrida. Não, isso aí os estudos já mostraram que não também. Então, eles trazem aqui só benefícios para a amamentação dita prolongada popularmente, mas para a OMS, para os profissionais da área, não é prolongada. Uma amamentação prolongada para nós é aquela que ultrapassa 2 anos. Até 2 anos, ela é necessária e muito positiva para a saúde do bebê. Então, o que cabe a nós? Incentivar essa mãe. Afinal de contas, eu falei aqui todos os benefícios, os mares de rosa, mas só quem amamenta sabe os custos disso. São às vezes noites sem dormir, são às vezes o que parece uma bobeira, mas que altera sim. Roupa, a mãe ela tem que pensar na roupa que ela vai sair. São as opiniões. Então, para essa mãe existe muita coisa boa, mas existe muita coisa ruim. Uma das coisas que a diretriz fala é o incentivo nos locais de trabalho, para que essas mães possam tirar leite e ter esse leite para ofertar para os filhos depois. Então, existe todo um incentivo da Organização Mundial de Saúde em cima dessa mulher que queira amamentar de 1 a 2 anos e depois dos 2 anos. Isso é muito positivo. Então aqui a gente faz um primeiro tópico, que é um tópico relativamente fácil de discorrer. Tem muitos outros tópicos, são 7 no totais, tem polêmica por aí. Então eu quero convidar vocês a curtir, compartilhar, porque vem muitos outros vídeos falando de todos os temas. Nós vamos conversar de um por um e tirar todas as dúvidas que vieram nessa diretriz, que é muito legal. Vale a pena estar comigo e a gente poder conversar juntos.